Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de João, capítulo 1, primeiro capítulo, na realidade. Os irmãos abriram? Primeiro capítulo, versículo 19 ao versículo 24. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que havia sido enviado eram de entre os fariseus. Pai, te rendemos graça pelo privilégio de ouvir a tua palavra, pela liberdade que nós temos de poder em comunidade, em comunhão, comungarmos da mesma fé, da mesma esperança. Ministra, Senhor, esta palavra que é espírito e que é viva aos nossos corações, e reaviva, ó Deus, o teu espírito em nós. Essa é a nossa sincera oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos dias difíceis, de fato. Dias onde é muito comum nos depararmos com pessoas que sofrem determinadas crises existenciais. E entre a crise existencial existe a crise de identidade. A crise da própria identidade. As pessoas não se conhecem, não sabem ao certo quem elas são. Têm apenas uma imaginação do que elas são. E essa crise de identidade é algo muito, mas muito sério. Porque o homem que não conhece a si mesmo, ele é como um barco sem vela, guiado e movido mediante a maré. E nós precisamos descobrir quem nós somos. E isso é tão interessante que a filosofia na Grécia Antiga, no oráculo de Delfos, tinha escrito logo na frente: conhece-te a ti mesmo. E essa é a máxima que impulsionou os filósofos a pensar e raciocinar. Conhece-te a ti mesmo, porque o maior conhecimento é o autoconhecimento. E é um desafio conhecer a si mesmo. É possível que você conheça muitas coisas, mas ao mesmo tempo não conheça a si mesmo. E é tão importante que o apóstolo Paulo faz determinada menção: examine um homem a si mesmo, essa capacidade de fazermos uma autoinspeção da nossa vida, uma autoanálise da vida, que responde e tentar responder as três maiores perguntas que há: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Isso incomoda muita gente e tem essa crise existencial. Não sei se você já sofreu algum tipo de crise existencial, mas é muito comum entre a crise existencial, a crise da identidade, da verdadeira identidade. Quem eu sou? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas faça agora para si mesmo. Silenciosamente pergunta:
quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a resposta que você tem? Qual é a resposta que vem à sua mente? Quem é você? Você consegue se definir? Eu não estou perguntando características ao seu respeito, mas se você consegue definir a sua essência. É a crise da identidade. Quando nos deparamos com essa palavra, irmãos, eu vejo um personagem que sabia muito bem quem ele era. Um personagem que sabia se situar no tempo e no espaço, reconhecendo o seu devido lugar. Um personagem que não ambicionou ser algo além do que Deus já tinha determinado que ele fosse. Nem mais, nem menos. Que não procurou molduras, que não procurou outros moldes, que não procurou ser clone, sósia, réplica de ninguém. Mas procurou ser ele mesmo. E que indivíduo é esse que não é milagreiro, não é curandeiro, criar um neologismo aqui, não é profiteiro, existe isso? Não sei, inventei. Isso é uma coisa muito comum entre pregação, para não fazer revelador, profiteiro. A grande questão aqui é que esse indivíduo nunca fez uma cura, nunca fez um milagre, nunca trouxe uma profecia. Não existe merchandising, marketing acerca do seu próprio ministério. Mas, ao mesmo tempo, ele tem reconhecimento de quem realmente importa. Há uma grande diferença, você sabe, de caráter e reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Caráter é aquilo que você é. Muitos se preocupam com a reputação e esquecem do caráter, mas é o caráter que gera a reputação. E quer saber, como cristão, a nossa reputação, a nossa preocupação com a reputação é saber o que Deus sabe acerca de nós. Certo momento, vão até Jesus e disse: Jesus, o profeta João Batista morreu. Jesus disse: João, profeta? Não, muito mais do que um profeta. Porque entre os homens nascidos de mulher, quem é nascido de mulher aqui? Pergunta tola, né, gente? Mas ninguém foi feito em laboratório, né? Não é? Entre os homens nascidos de mulher, não há um sequer que seja maior do que João. Um dia, propositalmente, eu perguntei na faculdade de teologia, quem é o melhor personagem da Bíblia? Vamos imaginar, alguns disseram Abraão, que é o pai da fé, outros disseram Moisés, que falava com Deus face a face, outros disseram Davi, um homem segundo o coração de Deus, outros disseram Isaías, que de fato é o grande profeta, e várias especulações. Eu disse, vocês estão esquecendo de João. De João. E esse testemunho não vem de teólogos em suas elucubrações, não. Esse testemunho vem do próprio Cristo. E Cristo define aquele que não fazia milagres, nunca realizou uma cura, nunca teve uma profecia sequer, como o maior homem que nessa terra pisou e que do ventre de uma mulher veio. Não há outro igual a João. E agora a pergunta que não quer calar. O que é que havia em João? O que é que havia em João de tão extraordinário que trouxesse esse diferencial acerca da sua vida? Bem, gente, aqui eu quero te convidar a meditar sobre a vida de João, no intuito de descobrirmos quem nós somos. O que havia em João era o compromisso com o seu chamado. Ele sabia quem ele era. E nesse texto que a gente está lendo aqui, uma comissão de fariseus e levitas foram até João Batista. E ao chegarem até João Batista, pergunta: és tu, pois, Elias? Porque o profeta Malaquias disse que um dia surgiria um homem semelhante a Elias. A resposta dele é: não.
Depois pergunta, és tu um profeta? Faz alusão ao Deuteronômio, onde Deus diz a Moisés, do vosso meio suscitarei um profeta que será maior do que você. És tu o profeta? João diz o quê? Não sou. És tu o Cristo? Não. Ele sabia quem ele era, ele tinha um compromisso com o seu chamado. E aqui torna-se interessante porque ele não ambicionou ser algo que Deus não tinha para a sua vida. Então descubra quem você é, porque Deus não fez o peixe para voar, nem o pássaro para nadar. E de repente você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas e nunca vai ser abençoado. Porque você não sabe o que você é. Descubra quem você é. E eu vejo na Bíblia muitos homens sendo severamente punidos porque não sabia quem eles eram. Rei Saul, ou até sabia, mas queria ser aquilo que Deus não queria. Rei Saul, chamado para ser rei, mas no atraso do profeta Samuel, o que foi que ele fez? Sacrificou. Ofereceu sacrifícios a Deus. Suas intenções as melhores possíveis, mas como diz o adágio popular, de boas intenções, o inferno está superlotado, mas sempre há vaga para mais um. Eu não sou. Né? De boas intenções, o inferno está cheio. E ele, o profeta, não, o sacerdote ainda não veio, eu sou rei, então eu posso fazer o que eu bem entender. E assim a Bíblia diz que o seu ministério para sempre foi reprovado por Deus, ao ponto de que Deus não escolheu entre a sua descendência um sequer sucessor. Apagou de vez a história de Saul nos anais da história de Israel. Não é forte isso? Tinha outro rei fantástico, o rei Uzias. Ele entra no templo, se sente no direito de oferecer incenso a Deus. Já não é sacrifício, acho que ele leu a história. Ele leu a história, né, de Saul e disse, olha, sacrifício não pode, mas quem sabe incenso. E aí vem um sacerdote chamado Azarias, com 80 sacerdotes, repreende severamente. E a Bíblia diz que o rei, cheio de si, se achando no direito de fazer tudo, ele foi punido por Deus e ficou leproso. Ali mesmo, no templo. E morreu leproso. Até o dia da sua morte. Isolado, excluído de tudo e de todos. Por quê? Porque não sabia qual era o seu lugar. Porque não tinha compromisso com o seu chamado. João Batista tinha compromisso com o seu chamado. Ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. E diante desse compromisso com o chamado, me surpreende a coerência com a humildade que todo homem de Deus tem que ter. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou apenas, ele não diz que é aquele que clama. Ele é o eco que ressoa, que reverbera. Alguém está clamando e ele sabe que não é ele. Mas ele representa essa voz. Ele representa esse clamor. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Compromisso com o seu chamado. Tem tantas pessoas hoje, gente, brincando com o chamado, trocando o chamado. Amados, não há nada tão satisfatório quanto a convicção do chamado. Não há nada que possa se comparar a isso. Quando você tem a plena convicção que existe um chamado de Deus sobre a tua vida. No seminário, eu tive algumas crises de identidade. Já disse isso aqui, confesso, testemunho, nunca neguei. Arrumei as malas 7 vezes. Até um dia que eu descobri que eu não vi um psil, não. Eu vi um chamado. Eu ficava, Deus, será que eu não vi um psil? Será que o Senhor não fez psiu? E eu pensei que era um chamado? Não, o Senhor me chamou pelo meu nome. O Senhor se identificou comigo. E eu tenho vivido esse chamado. E nós somos chamados para viver esse chamado em nosso tempo. Entender esse chamado.
sem querer ser aquilo que Deus não nos chamou a sermos. Então eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto, mas enquanto eu estiver no deserto, essa voz vai clamar, essa voz vai ressoar. Entender que ninguém poderá, você não poderá permitir que ninguém venha te substituir, irmãos. Um dia eu estava preparando aqui, morando ainda aqui na Rua Paraná, número 15, aqui nos quatro grupos. E eu estava preparando para pregar, e eu disse, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Né? E de repente o papagaio do meu padrasto começou a falar, glória a Deus, aleluia. E eu, cala a boca, papagaio. E ele, glória a Deus, aleluia. E ali eu entendi quando Deus disse bem assim, olha, se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Né? E eu disse, Deus, eu estou fazendo errado, eu estou pedindo a mensagem pronta, quando na realidade o Senhor está querendo que eu tenha esse relacionamento contigo, que eu tenha essa experiência contigo, e quem me ensinou? O papagaio. Vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, sabe? E ali eu aprendi com o papagaio, né? Aprendi com o lourinho, enfim. Saber o nosso chamado, termos esse relacionamento com Deus, termos esse compromisso com a vocação que Deus nos confiou. E como eu já tinha dito, é algo tão grandioso e glorioso, apesar de arduoso e doloroso. Mas é algo tão satisfatório que a Bíblia diz que os anjos dos céus anseiaram por essa missão. Mas Deus disse o que é os anjos dos céus? Não, porque Ele confiou nos santos da terra. E é tão triste a gente ver hoje pessoas comercializando o seu chamado, estipulando valor no seu chamado, quando na realidade o valor já foi pago na cruz do Calvário. E é pela graça que nós vivemos. E é pela graça que nós somos o que somos. Então, meu irmão, olha bem para mim, tenha o compromisso com o seu chamado. Assim como João Batista. O que tornou ele um homem agradável aos olhos do Senhor é que ele era um homem de compromisso com o seu chamado. Segunda lição que eu aprendo em João Batista é compromisso com a verdade. Ele não relativizou a verdade. Ele não suplantou a verdade. Ele não foi um indivíduo maleável em nome de uma suposta ética que nos torna omissos. E nessa omissão, nós compactuamos, sendo conivente, complacente com o erro. Né? Não sei quanto a você, mas eu escuto muito discurso que dizia, mas por uma questão de ética, eu prefiro ficar no meu lugar. Que ética é essa, irmãos? Nós precisamos ser autênticos. Autênticos e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado, escarnecido, porque João, quando pregava, simplesmente Herodes prepara a sua caravana, vai ao encontro de João em sua carruagem, e João diz bem assim para ele, olha, arrepende-te porque tu estás em pecado, tu estás com a mulher do teu irmão. Ele falou aquilo para uma autoridade. Muita gente ficou escandalizada com os cristãos nas ruas, fazendo manifesto em prol da nossa nação. Não somos baderneiros, não somos anarquistas, mas precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Temos que ir para a rua. Temos que orar. Oração sem ação é superstição. Você pensou que Isaías ficava orando? Não, Isaías passou 3 anos andando nu para chamar a atenção das suas autoridades naquela época. Nu. Despido. Jeremias, 40 anos denunciando o pecado do rei. Vai ver a história dos profetas. Vocês estão pensando que a gente é eremita, troglodita, beduíno, para viver isolados? Nós não fomos chamados para estar no mosteiro. Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Seja simples como pombo, mas prudente como serpente. Tem cristão que pensa que a solução é se isolar, quando na realidade Deus vai usar alguém, e esse alguém é você, e aí você precisa falar.
O compromisso com a verdade não fez ele camuflar o pecado, não chamou o adultério de um caso, de uma relação. Que hoje ninguém fala mais, fulano está em adultério, fulano está tendo um caso, fulano está tendo uma relação. Ninguém fala mais, fulano está fornicando, fulano está ficando. Não é? E assim, vamos camuflando o pecado, e pecado é pecado. E nós não podemos fazer complacência do pecado. Deus nunca fez. Compromisso com a verdade, de denunciar os fatos, de combater a injustiça, a corrupção, a imoralidade. Temos que falar, meu irmão, se você está na sua sala de aula, respeitosamente, evidentemente, mas fale. Onde você estiver, no seu setor de trabalho, fale. Abra a sua boca, como fez João Batista. Ele não estava nem um pouco preocupado com a ética. Sabe qual era o discurso dele? Arrependei-vos, jararaca, cascavel, anaconda, sucuri, arrependei-vos, raça de víbora. Já pensou? Chamava todo mundo de serpente, de víboras, peçonhentos. Ah, paz. Olha o homem que Deus disse que é o melhor homem. Com certeza não estaria nos nossos púlpitos. Com certeza não estaria nos programas de rádio e de televisão, porque nós somos uma geração que não temos compromisso com a verdade. Essa é uma triste realidade. Dizem que a verdade incomoda, que a verdade dói, mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz em João 8:32, que a verdade liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que minha Bíblia diz. Liberta do engano, liberta da farsa, liberta da ignorância, liberta da levianidade. Liberta. E se eu estou aqui, é porque um dia alguém teve coragem de chegar para mim e dizer: você está errado. E eu reconheci no tom da voz amor, cuidado, zelo pela minha vida. E talvez se essa pessoa não tivesse me dito isso com tanta veemência, eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria aqui. É o compromisso com a verdade que nós precisamos ter. Se você deseja reputação nos céus, se você deseja reputação diante de Deus, agora se você deseja reputação perante os homens, sabe que o caminho é o oposto, porque Jesus diz: ai de vós quando todos te aplaudirem, ai de vós quando todos vos elogiarem, ai de vós, mas em compensação bem-aventurados sois quando forem perseguidos, injuriados, caluniados em meu nome, saiba que grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o nosso galardão quando padecemos perseguições. É o que Timóteo ouve de Paulo. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Se você não sofre perseguição, você se tornou um crente popstar, irmão. Você está muito popular. Você está muito popular. Se você não está sofrendo perseguição, ou algo está errado aí ou aqui. Eu prefiro acreditar que está aí do que está aqui. É palavra de Deus. Isso não significa que a gente vai fazer questão de ser antipático, empedernido, petrificado. Isso é expressão de soberba. É você ser pedante e ser arrogante. Não estamos falando disso. Vocês estão entendendo. Mas, ao mesmo tempo, ser autêntico. Como foi com João Batista. Esse homem que agradou a Deus, porque ele tinha compromisso com o seu chamado, compromisso com a verdade. Esse compromisso com essa verdade é tão extraordinário que ele conhece o seu lugar, como já foi dito aqui. Mas, certa ocasião, disseram para João Batista: olha, João, aquele que tu batizou, está batizando por aí. Aí o que é que ele diz? Convém que ele cresça e que eu diminua, que o divino resplandeça, que o humano desapareça, que a unção
apareça e que a emoção desapareça. Então esse compromisso com a verdade faz com que ele de fato venha reconhecer quem ele é, o seu lugar, o que lhe pertence, o que de fato lhe é devido. Convém que ele cresça. Eu acabei de dizer que ele chamava todo mundo com um nomezinho de serpente, né? Batizava o pessoal assim, mas de repente quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O discurso dele muda. O discurso, olha a compreensão, o discernimento, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele consegue ver em Cristo, e é o primeiro encontro. A Bíblia diz que eles não tinham, apesar de ser primos, não tinham se encontrado na infância ou na juventude. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente os seus discípulos deixaram, alguns dos discípulos de João Batista deixaram João e começaram a seguir Jesus, e ele não se importou com isso. Não se importou. Quando Jesus vai diante de João para se batizar, a seu compromisso com a verdade, ele faz reconhecer o seu devido lugar, ao ponto que João diz bem assim: tu vens a mim, eu que deveria ir a ti, porque não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Humildade, né, gente? É difícil desassociar um homem de Deus sem os frutos do Espírito. É pelos frutos que a gente conhece uma árvore. E uma das principais virtudes é a humildade. É essa simplicidade. Os rabinos tinham uma frase que dizia o seguinte: um discípulo tem que fazer tudo pelo seu mestre, assim como um escravo faz tudo pelo seu senhor, exceto desatar as sandálias. Porque é algo humilhante. Era algo humilhante. Você chegava em casa cansado, o seu servo, o seu escravo ia lá desatar as sandálias. Mas se você chegasse diante do seu discípulo, ele não era obrigado a fazer isso. Ele era obrigado a ceder espaço, ceder lugar, a ceder algo, mas ao mesmo tempo ele não era obrigado a fazer isso por ser tão humilhante. Aí João Batista diz o quê? Eu que não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu que não mereço essa função, a função mais simples que havia, porque quando Jesus lava e enxuga os pés dos discípulos, é porque Jesus, o contexto mostra ali que Jesus entra numa casa, não havia um escravo para fazer aquilo. O contexto histórico é o seguinte: quando se visitava uma casa, né, os viajantes, né, os peregrinos, visitava uma casa, tinha um escravo lá para lavar os pés. Você não podia entrar naquela casa com os pés sujos. Então tinha alguém. Então o que é que acontece naquele contexto? Deixa eu parafrasear. Entra primeiro Judas, olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, vê o baldezinho lá e a toalha. Ele diz: eu? Sai. Entra Tomé, entra Pedro. Diz Pedro: ih, rapaz, não tem ninguém. Quero ver quem vai fazer essa função. Eu mesmo não. Emburaca. E Jesus é o último. Quando Jesus vê, está todos os 12 sentadinhos, Jesus vê o balde, a toalha. Vou dar uma lição. Eles fiquem sentados como vocês estão, começa a lavar os pés, enxugar. Pedro diz: eu não, Senhor. Impetuoso, impulsivo, inconsequente, como sempre. Sanguíneo. Eu não, Senhor. Jamais permitirei que tu lave os meus pés, porque é uma função humilhante. Jesus disse: se você não deixar que eu faça isso, você não tem parte comigo. É só os pés mesmo, Senhor? Não é? Quer o corpo todo, não? Lava tudo logo de vez. Lava tudo. E aí é onde Jesus diz: basta tão somente os pés, porque os pés, estando lavados, todo o corpo está lavado. Aí gente, permita-me aqui essa ressalva, abrindo aspas. O nosso irmão aqui, o Willis, na igreja, ele é massagista, né? Tem outro nome para massagista mais bonito. Muito bem. Repete aí novamente. Era massa mesmo. Massoterapeuta. Ele é massoterapeuta, não é massagista. E um dia ele me contando, ele conversando comigo, né? Inclusive, Rodolfo estava ontem fazendo uma massagem. Foi um presente meu e de Willis para ele, tá?
Só levar e receber uma massagem. Passou 2 horas lá, massagem, gente, eu passei um tempo lá, vou ter que voltar. É gostoso demais. E ele estava falando sobre a sensibilidade do pé. É o órgão mais sensível que existe, é o pé. Por isso as religiões orientais, a cultura oriental, ela tem toda essa questão dos pés. Né? O nosso saudoso Haroldo, ele contava que toda vez quando chegava em casa, ele escalava um dos seus filhos para fazer massagem nos seus pés. Né? E quando dava aquelas massagens, chega, rejuvenescia. Né? Quem aqui tem massagem nos pés do marido? Opa! Tem? Jairo? Eita, Jairo cabra macho, é mesmo? Gil, tu és bem-aventurado entre as mulheres, porque só Jairo levantou as mãos. Ah, Gilda também, ó, que bênção. Aí deita lá, eles vêm com um cremezinho, né? Olha, rapaz, que maravilha. Chega, diga aí, Gil. Quem? Vivi também? Olha, agora eu tô preocupado de ser o principal responsável por não ter mais. William, ela não prestou atenção, William. A realidade é que quem tem massagem nos pés, né, chega e se sente aliviado. Por isso que Deus disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Essa sensibilidade que há através dos pés. E ninguém quis lavar os pés. Jesus faz a função mais humilhante. E o que é interessante aqui é quando, isso aqui eu trouxe só para você entender melhor o contexto cultural, histórico, né, das páginas da Bíblia, mas quando João Batista tem a humildade de dizer a Jesus, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, tu vem a mim quando eu deveria ir a tu. E Jesus disse, o que importa é que a lei se cumpra, e assim acontece. Mas um homem que tem compromisso com a sua verdade. Terceiro lugar, se no primeiro foi compromisso com o seu chamado, segundo, compromisso com a verdade. Terceiro lugar, sabe o que é que João tinha? Compromisso com a sua missão. Aonde é que o Senhor quer chegar? Sabe quanto tempo João Batista se preparou para exercer o seu ministério? Olha para aqui, ó. O que significa isso? 3 meses? 3 anos? 30 anos. Sabe quanto tempo durou o seu ministério? Olha para aqui agora. 6 anos? 6 meses. 30 anos se preparando para exercer um ministério de apenas 6 meses. Hoje as pessoas querem se preparar 6 meses, né? Para fazer o ministério de 30 anos. Essas igrejas neopentecostais, o curso deles são de 6 meses. Eles fazem um curso de 1 semestre, pronto, estão preparados, já é pastor. 30 anos se preparando. O compromisso com a sua missão. Ele não permitiu que nada desviasse do caminho. Ele conseguiu se preservar até no momento em que disseram, aquele que você batizou está batizando também. Se você for ler as entrelinhas do texto, nos dá a entender que ali estava tentando dissuadir João Batista a contender com Jesus. Você consegue compreender isso? Estava querendo jogar um contra o outro. Mas ele é tão comprometido com a sua missão que ele diz, o que eu tinha que fazer eu já fiz. As palavras de Paulo bem se aplicaria a João, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que eu tinha que fazer já fiz, o que importa é que ele cresça, que eu diminua. Sabe o que ele está fazendo, gente? Aqui, chegou a hora de sair de cena. Chegou a hora de passar o bastão e deixar que a vontade de Deus prevaleça. Que a vontade de Deus prevaleça. Os irmãos estão aqui? Me responde algo. Quem é você? Eu não estou muito preocupado, interessado
com o que os demais sabem, especulam, pensam, conjecturam ao meu respeito. Pensa que sabe, né? Eu já disse uma vez que eu não posso impedir que ninguém fale mal de mim. O que eu posso impedir é que o que eles falem seja verdade. E quando a gente tem um compromisso com a verdade, a gente preza por essa verdade. Pai, se possível, a verdade a qualquer preço. Foi o que disse Martinho Lutero na véspera da reforma. Como disse John Hus antes de ser queimado em praça pública, prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Só quem ouviu a verdade sabe o valor da verdade. Essa é uma verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você? João Batista tornou-se o que tornou, porque tinha compromisso com o seu chamado, com a verdade, com a missão. Ele sabia plenamente, perfeitamente quem ele era. Busque saber em Deus quem é você. Não permita ser moldado pela universidade, pela faculdade, pelos vínculos que você tem no seu local de trabalho, na empresa. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Jesus disse que João foi o homem, o maior homem que pisou nessa terra e que nasceu de um ventre de uma mulher, porque ele era um homem que tinha compromisso. Resumo tudo a essa palavra: compromisso. Lá no seminário teve um missionário chamado Davi Botelho. Ele é líder das Missões Horizontes, Missões Radicais. Talvez ninguém tenha ouvido falar, mas é uma das maiores expressões missionárias da nossa nação. Ele é um senhor de idade, barbudo, escreveu um dos livros que preguei domingo passado sobre essa temática, Os 7.000 Homens que Não Se Curvaram a Baal, um excelente livro, eu tenho esse livro. E quando ele foi para o seminário passar um final de semana no Congresso de Missões, eu fiquei responsável por armar e desarmar sua mala que tinha CDs, que tinha DVDs, que tinha livros. Eu fiquei responsável por fazer isso com muito amor. Eu admiro muito aquele homem, e eu lembro que lá no pátio do seminário, depois de uma palavra, eu curioso por todos os países que ele já visitou mais de 25 países e tem missionários em cada um deles, e por meio da agência missionária mantém. Eu perguntei, pastor David, eu falei Davi é David, David, o senhor fala quantos idiomas? E ele, com aquela simplicidade, com aquela humildade, ele disse, poucos, filhos, poucos. Eu disse, mas diga aí, só para a gente ter uma ideia, juntamente com os meus amigos, ele disse, na realidade só importa falar um idioma, que é o idioma de Jesus. E eu, será que ele fala aramaico? Ou ele fala hebraico? Eu disse, qual é o idioma de Jesus que o senhor fala? Ele disse bem assim, a linguagem do amor. Eu me recolhi, quis ser avestruz naquela hora, procurei um lugar para socar minha cabeça, mas não havia. Depois eu fui descobrir que aquele homem fala mais de 15, contando idiomas e dialetos. Um homem de uma simplicidade incrível. Mas em um café da manhã que nós tivemos no seminário, os internos tinham essa aproximação maior com quem ia para lá. Ele me disse algo interessante, que depois eu vi em alguns lugares, mas a primeira vez que eu vi foi dele. Ele disse bem assim, você sabe qual a diferença de comprometido e envolvido? Eu disse, não. Aí ele disse, imagine se nesse café da manhã aqui no refeitório tivesse ovo e bacon. O ovo vem da galinha. A galinha se envolveu com essa refeição. Ela deu uma parte de si. Mas o bacon vem
do porco, ele não se envolveu. Ele não deu uma parte de si. Ele se deu completamente. Ele se comprometeu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Enquanto ainda há tempo. Você é envolvido ou comprometido? Os irmãos estão aqui? O envolvido, ele dá um momento do seu tempo. Ele lhe dá uma fatia do bolo dos seus dons, dos seus talentos. O envolvido, esporadicamente, ele comparece. O envolvido, ele não se entrega plenamente, ele não se compromete totalmente. A pergunta é: você é envolvido ou comprometido? Você dá uma parte do seu tempo ou o tempo todo? Você dá uma parte do seu dom ou o seu dom todo? Você dá uma parte da sua vida ou a sua vida toda? A diferença na vida de João Batista é que ele nunca se envolveu. Ele não se envolveu com o Evangelho. Você vai citar todos os outros personagens, gente, aqui eu estou encerrando. Todos os outros personagens do período, em qualquer período da história. Todos eles têm seus altos e baixos. Elias, que derruba 450 profetas de Baal, se esconde na caverna. Todos eles têm seus altos e baixos. Davi, que derruba o gigante Golias, se esconde na caverna de Adulão. Um homem que é capaz de derrotar, destronar gigantes, mas cai na sedução de uma mulher. Todos esses homens altos e baixos, mas você não vai ver essa oscilação na vida de João Batista, porque ele não se envolveu, ele se comprometeu totalmente. E agora, para concluir de vez, sabe qual é a maior definição que eu acho da vida de João Batista? É quando o anjo aparece à sua mãe, aos seus pais, Zacarias e Isabel, e diz: e ele será cheio do Espírito Santo. Essa é a maior definição que podemos ter em nossa vida enquanto aqui vivermos, enquanto aqui existimos. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora é cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se coloque em pé e aplauda ao Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você vai viver do ministério. Não é isso. Estou dizendo que você vai viver do ministério assim como eu. Fui chamado por Deus aos 18 anos, 1 ano já estava no seminário. Não tive escolha de ter uma profissão. Você pensa que eu não queria? Não tive escolha. Deus trouxe a vocação. Um dia desse eu ministrei sobre isso. Diferença de vocação e profissão. Não tive essa escolha. Eu não estou dizendo que você vai viver do ministério, porque a palavra de Deus, quem prega o evangelho, viva do ministério. Não é simplesmente viver do ministério que você vai viver da igreja, viver. Mas que você, apesar de não viver do ministério, você vai viver para o ministério. Eu vi essa definição de alguém. Olha, eu não vivo da música. É um músico desconhecido, no anonimato. Para você ter uma ideia, eu nem conheço, nem lembro o nome desse personagem. Mas um dia, uma entrevistazinha, ele diz: olha, eu não vivo da música. Porque não tem como viver da música. Mas eu vivo para a música. A minha vida é a música. Eu achei aquilo tão interessante.
A gente não precisa viver do ministério, a gente precisa viver para o ministério e fazer do ministério a nossa vida. Isso significa que no local do teu trabalho, você estará vivendo o seu trabalho, estará vivendo o seu ministério. Na faculdade, no colégio, seja lá onde você estiver, no curso que você estiver realizando, você estará vivendo o seu ministério. Amém, irmãos? Vivendo para o seu ministério. Basta tão somente descobrir quem é você. Ah, rapaz, muito bem, garotão. Quem é você? Quem é você? Espero que ninguém aqui venha um dia entrar em crise existencial, nem em crise de identidade. Porque a Bíblia nos diz: todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não sou bastardo, não sou órfão, não sou enteado. Eu sou filho de Deus. Se quiserem saber quem eu sou, precisa antes saber o que eu sei. E a única coisa que eu sei é que sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Nada nem ninguém pode tirar essa convicção do meu coração. Não sou resultado de laboratório. Não sou um acidente da existência. Não sou um produto da evolução. Não sou uma obra do acaso. Eu sou filho de Deus e reconheço que Deus tem um propósito em minha vida. E mais do que isso, eu quero viver este propósito. Eleve suas mãos aos céus nessa hora, para que o Senhor, nesse instante, venha chacoalhar a sua vida. E que você venha descobrir de fato quem você é, para não ser moldado pelas tendências da pós-modernidade, para não ser influenciado por essa cultura hedonista, para que você não venha ser manipulado pelo sistema maligno que rege o mundo, mas que você venha descobrir quem você é em Deus, em Deus, em Deus. Não importa o que pensam, o que falam, o que acham de mim, eu sei quem eu sou filho, eu sou co-herdeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais, eu sou herdeiro da promessa, eu sou filho do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Existe satisfação melhor do que essa? Existe satisfação maior do que essa? Saber que você é filho de Deus, que Deus tem um propósito maravilhoso em sua vida. Você não está perdido no tempo e no espaço. Deus tem projetos na sua existência. Eu quero te convidar nessa hora a sair do seu lugar. Quero convidar, por gentileza, a sonoplastia. Apague essas luzes daqui, nos deixe à vontade aqui. Em nome de Jesus. Que os irmãos venham aqui na frente. Tira esses gasofilaços daqui da frente. Quero convidar o evangelista Rodolfo. Fica aqui ao meu lado, meu filho. Vem aqui, querido. Não sei quais são os teus traumas, teus medos, teus receios. Não sei quais são os teus dramas, teus dilemas. Não sei quais são tuas crises. Não sei qual é o teu pranto. Não sei quais são tuas dúvidas, teus temores. Mas, querido, saiba hoje aqui que Deus é contigo, que você não está sozinho. Que os planos de Deus são maiores, que os planos de Deus são melhores. Aleluia. Você que precisa de um renovo, você que precisa de um refrigério, você que precisa de um regozijo na alma.
Você que precisa de um toque em seu coração frígido, apático, insensível, que precisa nesse momento ser bombardeado pelo Espírito Santo, para que o Senhor venha te fazer lembrar quem você é, para que você não venha comprometer a sua história e perder a sua identidade. Você não é mais um no meio dessa multidão. Você é eleito do Senhor, escolhido por Deus para ser profeta nessa geração. Assim como João Batista, meu irmão, assim como João, assim como acaba a história de João, eu não poderia encerrar aqui sem antes falar isso. Não foi feito nenhum monumento em homenagem a João Batista. Na Jerusalém antiga, nenhuma rua foi dada em nome a João Batista. Nenhuma universidade. Nada. Ele não foi condecorado. Não teve nenhuma congratulação. Pelo contrário, por esse compromisso com o chamado, com a verdade, com a missão, ele teve sua cabeça decapitada em uma bandeja para atender os caprichos de um povo pervertido. Mas quer saber de uma verdade? Eu prefiro ser igual a João Batista. Perder a minha cabeça, mas não perder o meu juízo. Podem arrancar meu pescoço, mas nunca vão roubar a minha consciência. Prefiro ser igual a João Batista. E assim como João Batista, Deus olha nesse momento para as nossas vidas aqui. E saiba, olha bem para mim agora, querido, olha bem para mim essa verdade aqui, que isso é profético demais. João Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Nós somos escolhidos por Deus para preparar esse mesmo caminho, mas não para a sua vinda, mas para a sua volta. Nós somos a geração de João Batista. Nós somos a voz que clama nesse deserto. Enquanto estivermos nesse deserto, a voz vai clamar. A voz vai clamar e nenhuma pedra será levantada em nosso lugar. Porque enquanto aqui viveremos com compromisso, com chamado, compromisso com a verdade, compromisso com a missão, que Ele cresça, que Ele resplandeça. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Somos a voz que clama no deserto, endireitando o caminho do Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.